para 2006, que foi minha conversão. E eu vim para cá, para Curitiba, depois em abril. Meu carro não ficou pronto. E eu acabei vindo de ônibus, que eu tinha um outro carro, tinha mais 2 carros aqui, depois acabei vendendo. E eu me recordo quando eu cheguei aqui, depois de uma semana, tinha que pagar água, pagar a luz, porque eu já fazia 4 meses que não estava aqui, já estava ficando sem dinheiro, a conta batia no débito automático, não pagava. E para não cortar a luz, o que eu fiz? Usei minhas 3 garupas. Ainda comprei. Usei minhas 3 garupas para eu poder fazer, sabe o quê? Para eu poder não ficar sem luz. E aquilo ali era o princípio da minha conversão. Não era batizado, mas já tinha no meu coração que Jesus tinha me encontrado com uma profecia de uma pastora da Quadrangular, chamada Lindete, que era da região nossa. Isso aí há 8 anos atrás, daqui de Pinhais. E o interessante disso daí, que eu paguei as contas, né? Não era convertido, e falei assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou tomar cerveja com o restante. Chamei os amigos que eu tinha, um amigo que eu tinha do lado, e eu falei: você quer saber de uma coisa? Joguei aquelas sementes fora. Eu falei assim: eu, a partir dessa virada desse ano, acho que eu vou ir para a igreja, que acender vela não está ajudando, tomar banho de descarrego não está ajudando. E eu peguei e liguei para minha mãe falou assim: você não pode perder a fé. Só que eu estava aplicando a minha fé em lugar errado, né? Da mesma forma que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a palavra do Senhor que eu acabei de ler, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar que ele foi até os sacerdotes, e ele pegou cartas para matar os cristãos, e ele estava indo em direção a Damasco. O interessante de tudo, que ele presenciou, né, a morte de Estevão, aquele diácono, que a palavra diz que ele foi apedrejado, e as suas roupas, suas vestes foram lançadas aos pés de Saulo. E o interessante também disso tudo, é que ele era um homem sanguinário. Ele gostava de ver cristão sofrer, ele gostava de ver cristão morrer e ser preso. E o interessante também de toda a palavra de Deus, é que ele fazia o que ele aprendeu. Às vezes eu e você, nós cometemos erros, porque os nossos pais nos ensinaram, né, o que eles aprenderam também. Então a minha família está no Rio de Janeiro, desde os meus avós, né, desde os meus bisavós. Eu sou a 4ª geração, né, que está no Rio de Janeiro. Então deve desde de 130 anos os meus bisavós estão no meu bisavô. Depois veio meu avô, se estivesse vivo hoje, ele faleceu em 2000 com 80 anos, então hoje estaria com 98. Então mais ou menos aí uns 130 anos mais ou menos que as minhas 2 famílias vieram de Portugal e vieram para o Rio de Janeiro. E depois, claro, depois aí de algum tempo fui descobrir, né, você vai achar que eu fico até assustado agora, eu sou descendente direto de italiano, que é a família Coelho, que saíram da Itália, né? E na época, eles desbravaram, né, Espanha e Portugal, que era um país só, depois que foi dividido. Isso tudo aprendi estudando esse ano, irmão. Participei até de bancada de TCC, que é trabalho de conclusão de curso, aqui na PUC, e foi aí que eu descobri que eu sou descendente direto de italiano, né? Vou estar até vendo aí nesse ano 2019, em nome de Jesus, ter condição, para ver se eu consigo a dupla cidadania. O interessante de tudo, que tudo que a minha mãe e com o meu avô aprendeu com o meu bisavô, a minha mãe aprendeu com o meu avô e ensinou para todos os filhos que ela tem, que são 3, né? E o meu sobrinho, a gente colocou em prática. E o Saulo colocava em prática o que ele aprendeu. E a palavra diz que ele pega ali a comitiva dele. Por que comitiva? Que vai falar que quando ele caiu ao chão, homens levaram ele até Damasco, numa rua chamada Direita. Então, quando ele está indo em direção a Damasco, ele escuta uma voz bem grande, bem forte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, naquele momento, ele tem uma atitude como eu, você, de convertido. Quem és tu, Senhor? Então, naquele momento, ele já se converte. Se eu falar para você, você vai acreditar, né? Que hoje eu estou aqui. Mas quando aquele carro me bateu, que era um Chevette, e eu tinha um Peugeot,
Em 2002 eu tinha um Peugeot, em 2005 eu tinha um Peugeot 2004 e 2005. Na época, esse Peugeot ele era o meu bezerro de ouro, porque eu fiz uma negociação em corretagem e eu peguei 100 mil reais. Só que em 2005 o dólar ele era 1 por 1, então ele valia 60 mil reais. Mas ele tinha tudo que eu queria, tudo que eu gostava. E naquele momento, quando eu sofri aquele acidente, eu falei para Deus, Deus, eu verdadeiramente, em razão da minha vida, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para te servir. Só que não foi fácil só falar. Eu tive que começar a colocar em prática, houve muita renúncia. E você vai ver que na vida do apóstolo Paulo, né, que aqui nós estamos falando de Saulo, teve muita renúncia, abrir mão de muita coisa. E naquele momento, que ele pega, tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele, por que você está me perseguindo, Saulo? E naquele momento ali, às vezes nem ele sabia explicar, mas Deus, ele sempre tem um particular comigo e com você. Naquele momento ele pede para que os homens, ele pede para que Saulo entre na cidade. A palavra também diz, que acabamos de ler agora, que ele abre os olhos e não enxerga nada, porque nos seus olhos tinha escamas. Por isso que eu acabei de falar para você, se você não está conseguindo enxergar, né, além dos olhos carnais, você sabe que tem hora que a gente fica limitado, e quando nós estamos limitados, nós precisamos de um pastor. E é a hora de você procurar o anjo da igreja e conversar com ele para que você esteja debaixo de autoridade. Porque senão, irmãos, a ovelha não consegue enxergar mais do que 10 metros. As que enxergam bem, tem algumas que enxergam 5 metros, 6 metros. Por isso que ela tem que ter um pastor. E é por isso que o pastor ele tem um cajado. O cajado ele tem duas utilidades, né? Aquela parte que faz a envergadura é quando a ovelha está saindo dos caminhos do Senhor, né? O caminho do pastor. Aquele cajado puxa o pescoço de novo da ovelha para que ela pega e para que ela vá em direção aonde o pastor ordena. O cajado também, ele também é para proteger a ovelha contra os inimigos, né? Por isso você tem que estar debaixo de uma autoridade. E Saulo naquele momento, ele não tinha esse discernimento ainda, mas ele sabia que ele tinha que obedecer o Senhor, porque você imagina um homem são, um homem enxergando, fala que ele escuta uma voz bem forte, né? E ele também vê um clarão muito forte. E às vezes você não queira ser que nem Saulo, de ver um clarão, de ficar cego e alguém colocar as mãos sobre você, né? O sábio, ele aprende com os erros do outro. E nós estamos aprendendo nessa noite, né, com o erro de Saulo, porque Saulo ele perseguia. Irmãos, eu digo para você, antes de eu servir a Jesus, eu também perseguia cristãos, como você também perseguia. Pelo fato de eu participar de uma seita, quando passava um crente do meu lado, eu atravessava para o outro lado, porque eu achava assim, e eu escutava assim, os únicos que iam herdar a vida eterna eram os crentes, os cristãos. E eu não estava totalmente errado, eu estava totalmente certo, mas eu não queria aceitar. E aonde há luz, as trevas têm que sair. Se eu estava extremamente endemoniado, chegasse um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não queria estar perto, porque os demônios que estavam agindo na minha vida não permitia que eu fosse liberto. E naquele instante ali, quando aquele homem, quando Saulo, que perseguia cristãos, é levado para a rua chamada direita, lá ele fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Aí você vai falar assim, pastor, mas da onde esse homem tirou isso? Com certeza, pelo fato dele ler todas as escrituras, ele leu também sobre o jejum de Esther. A palavra do Senhor vai falar lá no livro 3 de Esther, que quando, né, o rei Assuero, ele engrandeceu a Amã, e Amã pediu que todos se dobrassem diante dele, né? E todos se dobraram, só que Mardoqueu, ou Mardocai, dependendo da tua tradução, vai falar assim que ele não quis se dobrar. E em relação a isso, ele diz que é destruir todo o povo de Israel. E Mardocai ou Mardoqueu, né, que é a mesma tradução dependendo da tua Bíblia, vai falar que ele vai
chamada Esther. E ele fala para ela para levantar um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, que Deus ele ia entrar com provisão na causa do povo de Israel. A forca de Mardoqueu já estava preparada. E quem preparou a forca foi Amã, que depois ele foi enforcado com a própria forca que ele fez. Então, com certeza, Saulo, por ler as Escrituras, por isso que eu digo assim, como que você vai para uma terra, para um país, digamos, como que você vai para o Canadá, para os Estados Unidos ou para a Europa sem você ler a lei daquele país? Né? Tem países que, se você jogar um lixo, um papelzinho de bala no chão, você é preso, você paga multa. Tem países, né, que se você, né, for pego traficando qualquer quantidade de droga, você é levado ao corredor da morte. Não aconteceu isso com um jovem daqui de Curitiba, do Paraná aqui, não sei se é de Curitiba. Agora no Brasil não, se você é pego em tráfico de drogas, o que acontece? Você é preso, né? E ali você tem que cumprir a sua pena. Então cada país tem a sua lei. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber o que Deus preparou para você. Você que às vezes tem preguiça de ler a Bíblia, na hora que lê, dá sono, começa a orar e peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Porque você lendo a Bíblia, você vai saber as maravilhas que Deus preparou para você lá na glória, aonde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, a água é cristalina. Pastor, está na Bíblia? Está. Só que você tem que ler. E você lendo a Bíblia, Deus também vai te mostrar as armas do inimigo, que é o diabo, que vem te derrotar todo o dia, através dos seus demônios. E naquele momento, quando Saulo está de joelhos, Deus fala para Ananias: ei, Ananias, em visão, eu quero, Ananias, que você vai na rua chamada direita, na cidade de Damasco, tem um jovem de joelhos orando. Amados, Deus ele escuta o meu clamor e o seu clamor. Pastor, mas por que Deus colocou de joelho? Porque você, quando está de joelhos, quer dizer que você está reconhecendo o seu Senhor, você está se rendendo diante de uma autoridade. Por que Amã queria que Mardoquai, né, se dobrasse diante dele? Para reconhecer que ele era autoridade. E o interessante é que ele estava de joelho orando. Não fala o tempo, quanto tempo ele estava de joelho, mas fala que ele estava 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E quando Deus fala isso para Ananias, Ananias fala assim: Senhor, mas esse não é aquele jovem chamado Saulo, que persegue o Senhor, persegue a tua igreja, para matar a tua igreja? Ele falou assim: é ele mesmo, Ananias, só que eu tive um encontro com ele. E Deus nessa noite ele marcou um encontro comigo e com você. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, aquele homem que era sanguinário, ele começa a ficar com uma bondade sobrenatural, com um coração, com amor incondicional que vem só de Jesus. Aquele homem que perseguia, ele ia começar a ser perseguido. E Ananias ele escuta, fala assim: temos que obedecer a voz, fala de Jesus, através do Espírito Santo. E ele naquele momento ele não questiona, ele fala: tá bom então, Senhor. Porque, irmão, se Deus está mandando você falar do amor de Deus, evangelizar, profetizar, fazer algo pelo reino dele, não perca a oportunidade, faça. Porque às vezes amanhã pode ser tarde. Quantos os nossos conhecidos, familiares, pessoas do nosso convívio não conseguiram chegar até 2019, tombaram nessa madrugada. Se você ligar a televisão, você vai ver que muitos tombaram, não conseguiram, porque o fôlego de vida pertence a Deus. Estava eu vendo essa retrospectiva da Record, acho que foi ontem, 7 horas da noite, em Bangu. Estava indo um casal, um rapaz corretor de imóveis com a sua esposa, que era secretária,
Ela estava indo trabalhar, ela tomou um tiro no meio da testa. E o tiro atravessou. Ela perdeu, acho que 40% do cérebro dela, na parte esquerda. Aí você fala assim, Deus, Ele opera milagres. O que eu achei tão interessante naquilo, estava eu, né, nesse fato, estava eu e a pastora Aline assistindo, o Bernardo estava dormindo, por causa do calor, então de tarde as crianças ficam bem cansadas. Inclusive quando eu cheguei de casa estava dormindo, estava até roncando. E eu falei para a pastora, eu fiquei emocionado, irmãos. Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque Deus, Ele zela pelas nossas vidas. Entrou uma bala de 380 na testa dela, passou pelo cérebro dela e saiu do outro lado, e aquela mulher não morreu. Porque Deus tem propósito na vida dela. Amém. E o esposo dela nem um instante abandonou ela. Nem um instante. Ficou em coma. Foi feita a cirurgia. O projétil já tinha saído. Foi tirado uma parte do cérebro dela. A mulher voltou a andar normal. Voltou a raciocinar normal. Fazendo fisioterapia normal. Só que, pelo fato de ter perdido uma parte do cérebro, tinha que fazer uma prótese. E ela ficou sem essa parte do crânio durante de 3 a 5 meses. E fez a cirurgia agora fim do ano. E colocaram uma prótese nela de algum material que não desse rejeição. E quando foi fazer a cirurgia, o esposo estava do lado dela e falou assim, que Deus seja com você. Falou assim, meu amor, pode ir que eu estou te esperando. Você teria a mesma atitude? A pastora Aline falou ontem para mim. Falou assim, amor, aí você vê o homem como ama uma mulher. Porque a primeira atitude desse rapaz, claro que ela estava grávida, né, teve um filho, era falar o que eu não quero mais, porque ela vai ser incapacitada, né, não vai ter mais jeito, mas não, ele não abandonou ela. Aí a pastora Aline falou assim, verdadeiramente esse é um amor mais do que incondicional. Porque ele poderia ficar com uma mulher inválida dentro de casa. E ele não perdeu a fé dele, ele falou assim, eu sei que você saiu perfeita para ir trabalhar comigo, e perfeita você vai voltar. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus zelou sobre a vida de Saulo, Deus tem zelado pela minha vida e pela tua vida, e às vezes nós não damos valor. Glória a Deus. Às vezes você vê um acidente acontecendo na tua frente, e você saindo alguns minutos atrasado da tua casa, e às vezes você não dá valor, você acha que é normal, e não é normal, porque ao teu redor acampam os anjos do Senhor que te protegem. Amém, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, naquele momento de joelhos, a palavra do Senhor, ela vai relatar que ele chega para o apóstolo Paulo, né, que é Saulo, aquele jovem ainda de joelhos, e ele coloca as mãos sobre aquele jovem. E quando ele coloca as mãos sobre aquele jovem, coloca para mim no versículo 17, fala assim, o milagre acontece. Fala, o milagre acontece. Por isso, irmão, se você andar do lado de pessoas que murmuram, faz fofoca, pessoas que são pessimistas, nós somos influenciados, nós seremos dessa forma. Agora, se você andar perto de alguém que fala do amor de Deus, está cheio do Espírito Santo, pessoas que querem fazer algo para o reino de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, porque vai falar assim, Ananias foi, ele entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, fala assim, irmão Saulo. Jesus já havia revelado para ele, Deus, em visão, que aquele homem já havia se convertido. Já havia se convertido. E vai falar, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Aquele homem só pode dar algo que ele tinha. Você só pode dar amor para alguém, que nem o pastor disse, né? Esse ano de 2019 é o ano do amor, você tem que aprender a amar. Se você não aprender a amar você mesmo, você não vai conseguir amar as pessoas. Você é uma pessoa rancorosa. E a pessoa que é rancorosa, ela passa rancor para as outras pessoas. Mas se você é uma pessoa que tem amor, você vai começar a amar. Eu vejo na vida desse homem chamado Ananias, homem ou jovem, ali não fala a idade, um homem cheio de amor por uma pessoa sanguinária, uma pessoa que ainda matava.
Porque eu tenho certeza que na porta da onde ele estava ali, tinha as pessoas que acompanhavam ele, porque ninguém, né, viajava sozinho para matar cristãos. E naquele momento, quando ele impõe as mãos, a palavra diz que as escamas, elas caem dos olhos de Saulo. E ele volta a enxergar. E a segunda atitude dele, que ele faz, sabe o quê? Ele quer ser batizado. E a palavra diz que ele se batiza. O interessante, que no versículo posterior, pode colocar no versículo posterior, e logo que lhe caíram dos olhos como umas escamas, imediatamente recuperou a vista, e levantando foi o quê? Batizado. Às vezes você acha que o batizado, não sei se tem alguém que ainda não passou pelas águas, você acha que tem que sentir, não tem que sentir não, irmão, é pela fé. É pela fé, você tem que crer que seus pecados vão ser enterrados junto com esse velho homem, com essa velha mulher. E que quando você levantar, você vai levantar verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher, e as coisas velhas já vão fazer parte da sua vida. Se eu ficasse pensando em tudo que eu fiz, que eu aprontei antes de conhecer Jesus, eu não tinha passado nunca pelas águas. E digo mais, se eu soubesse que o caminho de Jesus era tão estreito, e a porta tão apertada, eu não teria vindo para Jesus. Porque é difícil servir a Jesus. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil você renunciar a sua vida por causa do reino? Por causa de Jesus? Mas o interessante é que quando você crê que Jesus é verdadeiramente o autor e consumador da tua fé, e que Ele verdadeiramente, quando você passa pelas águas, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando você enterra o velho homem, quando você levanta-se uma nova criatura, Jesus nunca mais te abandona. O caminho pode ser estreito, a porta pode ser apertada, mas o reino de Deus, a palavra diz que ele é tomado à força. E se você não tem força, peça o Espírito Santo que ele vai te dar força, para você caminhar, para você poder dar vida eterna. E também a palavra do Senhor, ela diz que quando ele já foi batizado, passado pelas águas, mas cheio do Espírito Santo, ele vai falando do amor de Deus a todos os judeus. Um homem que pregava que ser cristão era seita, porque naquela época era considerada seita, como Gamaliel mesmo disse, não tem problema, nós matamos o líder dessa seita, e como outras que se levantaram, ela também vai extinguir, não vai existir mais. Mas naquele momento, quando Jesus foi levado na cruz do Calvário, foi morto, foi crucificado, levou os meus pecados, os seus pecados, como diz Isaías 56, 8 e 9, 7, 8 e 9, que as nossas transgressões foi sobre os seus ombros, verdadeiramente Ele reina, Ele ressuscita ao terceiro dia, e hoje Ele está conosco aqui, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque verdadeiramente Jesus é Deus. A Santa Trindade está neste lugar. E nesse instante ele começa a pregar esse Jesus. Jesus apareceu para mim. Às vezes nem você tem humildade de falar que Jesus apareceu para você. Você acha, é natural e na igreja não é, irmãos. Não é estar sentado aí na igreja, não é natural. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem te trouxe nesse lugar há uma década, 2 décadas, indo para a 3ª década, foi o Espírito Santo de Deus, não é com as tuas forças. A única coisa que você fala é que o apóstolo Paulo tomou iniciativa. Quem faz a obra na tua vida é o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E nesse instante ele começa a pregar para os judeus, dentro das sinagogas aonde ele vai. E os judeus queriam matar esse homem. O homem que matava, ele começou a ser perseguido para ser morto. Só que chega um momento da vida dele, que quando ele é levado até os discípulos, a Pedro, Tiago, João, que ainda não havia morrido ainda, a palavra do Senhor diz que chega um instante que os judeus, eles queriam matar ele de qualquer forma. Coloca para mim lá no 29, já encerrando para a gente poder estar orando. A palavra do Senhor vai falar que quando ele falava com os judeus, falava assim, aí ele falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava também, disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo.
Judeu querendo matar Paulo, grego querendo matar Paulo, todo mundo queria matar Paulo. A atitude naquele momento dos discípulos foram descer até Cesareia, comprar uma passagem para Paulo, enfiar ele dentro do barco e mandar ele para Tarso. A palavra do Senhor diz que esse homem fica 10 anos na cidade dele fazendo tenda e sobrevivendo do trabalho dele e tendo um particular com Jesus. Mas um dia, depois de 10 anos, Deus ordena que Barnabé vai até Saulo. E naquele instante, irmãos, Deus ele começa a mudar a história de Saulo. Abra a Bíblia lá, coloca a Bíblia ali, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Você pode ver que fica alguns capítulos sem citar o nome de Saulo. Coloca no 2, que vai falar assim, ó. Coloca no 2, no versículo 2. Vai falar assim: servindo eles ao Senhor e jejuando. E disse o Espírito Santo: se você quer algo de Deus, começa a jejuar, que Deus vai ordenar o Espírito Santo a falar contigo através de Jesus. E ele falando assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Fala assim: Barnabé foi buscar Saulo. Ele ainda era Saulo. No versículo 9, Deus muda o nome desse rapaz, desse homem, e fala: todavia Saulo, que também se chama Paulo, fala cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. E fixando os olhos nele, continua ali no 10, para concluir. E disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Continua. E eis aí por agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem vê e o que guiasse pela mão. Ele está contando o testemunho dele para Barnabé. Pode continuar. Então o procônsul, não, está falando para o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e maravilhou-se da doutrina do Senhor. Eu falo, Saulo contou o testemunho dele. Contou o testemunho dele. O procônsul, você tem contado o teu testemunho que Jesus tem feito na tua vida, através do Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, Saulo e Barnabé, eles fazem a primeira viagem missionária, depois fazem a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, coloca lá para nós, no versículo 22 e 23. Vou convidar você para vir aqui à frente buscar a presença de Deus. Então tome a mesma atitude de Saulo. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Que esse homem, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele verdadeiramente é cheio do Espírito Santo. A palavra vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. E o povo exclamava em voz de Deus, e não de homem, no 23. E no mesmo dia feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. A palavra do Senhor vai falar que Herodes não deu glória a Deus. Pode ser do seu lugar, vem aqui à frente. Pedir ali o Beto, a Janaína, para colocar um fundo musical. E eu quero que, como eu e como você, mas Jesus encontrou ele foi cheio do Espírito Santo. Hoje é o primeiro culto do ano, irmãos. Para que o ano seja um ano de bênção na tua vida, você tem que abrir a boca e você tem que dar glória a Deus. Se você fala em línguas, abra a boca e começa a glorificar a Deus. Começa a falar para Jesus o que Ele tem feito na tua vida. Feche seus olhos. Erga suas mãos aos céus.
Se tudo em tua vida ainda não está bem, é porque Jesus quer ter um encontro contigo. E às vezes eu e você não tivemos ainda aquele encontro que Deus preparou para cada um de nós. Eleve teu pensamento.